Sabe quem foram os valentes de Davi? Os necessitados, os endividados, os amargurados, os doentes, os que ninguém se importava, os desprezados. Foram esses que Deus tratou e tornou valente. Porque a honra vem de Deus, não vem de homens. Jesus, ele já morreu na cruz, amados. Jesus morreu na cruz. Jesus já ressuscitou para nos dar uma herança incorruptível. Jesus, ele morreu na cruz. E ele ressuscitou para nos dar uma herança incomparável e que não se corrompe. Você não tem que se sujeitar ao suborno. Você não tem que se sujeitar ao suborno para receber herança. Não tem. A herança já foi dada na cruz. A herança já foi dada na cruz. É pelo sangue de Jesus que nós temos uma herança incorruptível. E o rei Acabe não entendeu isso. O preço por essa herança já foi pago na cruz pelo sangue de Jesus. E é pelo sangue de Jesus que somos filhos de Deus e temos herança nele. Vamos abrir em Efésios. Efésios capítulo 1, 17 a 19. Efésios capítulo 1, 17 a 19. Olha o que diz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que está falando aqui, amados? Está falando de uma herança que o homem não pode dar. A herança de quando nós cremos no que Jesus fez na cruz. A herança da esperança de uma vida eterna, de um chamamento no Senhor. A herança de que nós somos ricos com as preciosidades e as riquezas nas regiões espirituais. A herança de termos o próprio poder, a própria vida, o próprio amor de Deus sendo ministrado e habitando dentro de nós. Que herança mais valiosa do que essa? Vamos abrir em Colossenses capítulo 1, um pouquinho mais adiante. Colossenses capítulo 1, de 11 a 14. Olha o que diz. Colossenses capítulo 1, de 11 a 14. Sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Olha aí a herança de sermos fortalecidos com o poder de Deus. A herança de termos a força da própria glória de Deus em nós. A herança de, em Deus, nós temos a força de perseverar. E de perseverar com longanimidade, se alegrando no meio da luta. Que herança melhor que essa?
Olha o que diz em Colossenses. Colossenses capítulo 3, 23 a 24. Colossenses capítulo 3, 23 a 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Amado, não espere herança dos homens. Não espere reconhecimento dos homens. Por isso que diz que tua mão direita faz, a esquerda não saiba. Não é só para você não aparecer, não. É para você não esperar que alguém te diga pelo menos um obrigado. Não espere isso para que você não se frustre. O que você fizer para alguém, faça como que para o Senhor, diante dele, e é dele que vem toda a recompensa. Isso é herança. E isso, entender tudo isso, é reinar segundo o coração de Deus. Em Hebreus capítulo 9, um pouco mais adiante, Hebreus capítulo 9, versículo 14 a 15. Hebreus capítulo 9, versículo 14 a 15 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno de Deus, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para perdão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. O que está falando aqui? Que pelo sangue de Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz por nós, nossa consciência, nossa alma e nosso espírito são purificados de todo pecado, o que na antiga aliança não era possível, agora é possível eternamente pelo sangue da nova aliança. E para quê? Para que nós possamos servir a Deus com inteireza, com rendição, com liberdade, 100% voltados para o coração dele. Por isso que Jesus, ele é o mediador da nova aliança. Foi através dele, do sangue dele, que nós podemos crer na nova aliança, nesse novo compromisso que Deus tem conosco. E nessa aliança nós recebemos a promessa da eterna herança, isto é, eternamente, se perseverarmos até o fim, vamos viver eternamente com o Senhor. Quer herança maior que essa? Isso é reinar segundo o coração de Deus. 1 Pedro, vamos para 1 Pedro, já lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 1, de 3 a 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 6, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que está falando aqui? Que toda glória seja dada a Deus, porque através de Jesus Cristo, Ele mostrou a sua infinita misericórdia. Porque pelo sangue dele nós fomos regenerados para uma viva esperança da salvação
de sermos salvos pelo sangue de Jesus e vivemos eternamente no amor, na paz, na vida, na dependência de um Deus que não falha, de um Deus que nos ama incondicionalmente, que nos envolve com seus braços de amor e nos sustenta. Quer herança melhor do que essa, amados? Crer nessa herança é reinar segundo o coração de Deus. E se nós temos toda essa herança da parte de Deus, por que aceitar suborno para ter herança de homens? Por que aceitar suborno para ter cargos na instituição religiosa? Para que aceitar suborno para fazer parte de um coral? Aceitar suborno para poder cantar e pregar lá na frente? Para que se sujeitar a isso? Um rei segundo o coração de Deus não se sujeita a isso. Abre Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 a 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus, não de homens. E co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amado, entenda de uma vez por todas. Você não tem que mendigar a herança de homens. Você não tem que mendigar posicionamentos na igreja, cargos, departamentos. Você não tem que mendigar isso. Você já é um herdeiro de toda herança e promessa de Deus, o Criador dos céus e da terra. E homem nenhum pode roubar isso de você. Quando achamos que a nossa herança se resume a bens materiais, tem um texto na Bíblia que fala: não coloque o coração nos tesouros desta terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Eu comprei uma camisetinha para o meu esposo há pouco tempo, bonitinha. E não sei por que cargas d'água deu traça lá no armário. E fez 3 buraquinhos na camiseta nova. Por que colocar o coração naquilo que vai ser consumido, que vai se acabar, vai tudo queimar pelo fogo? Não coloque seu coração nisso. Se você acha que a sua herança está na sua aparência física, 10 horas malhando e nem 10 minutos na palavra. Posta fotos, como eu estou magrinha, bonita, olha meu músculo. Que tal você postar foto lendo a Bíblia e falar: esse é o meu exercício diário, hein? A palavra diz que o exercício para pouco é proveitoso. Não significa que você vai ser um sedentário, porque você tem que cuidar do corpo onde habita o Espírito, até mesmo para você fazer a obra de Deus. Então o sedentarismo mata. Mas tem que haver o equilíbrio. O equilíbrio. Se você acha que seu bem material é a sua aparência física, todos envelhecem, a gravidade vem para todos. Se você acha que sua herança é uma posição socioeconômica, quantos ricos hoje estão na pobreza? E quantos pobres financeiramente ficaram ricos e ainda assim não são felizes? Quantos socialmente e economicamente ricos metidos em escândalos, em vergonhas familiares? Se você acha que a sua herança são cargos, honras e glórias humanas no que se diz igreja,
instituição religiosa. Jesus não tinha onde recostar a cabeça dele. Jesus foi dito que estava possesso por Belzebu pelos fariseus, os religiosos daquela época. Foram os fariseus, os religiosos, que gritaram: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Que honra humana Jesus recebeu. Recebeu sim, da prostituta que lavou os pés dele, dos pescadores, que eram pessoas humildes e simples, que deixaram tudo para segui-lo. Não corra atrás de honra de homens. Não vale de nada. Não vale um vintém furado. Quando nós achamos que a nossa herança é tudo isso que eu falei, somos levados pelo engano e tentados a praticar a cobiça. E nos vendemos ao pecado. Não reinemos como Acabe reinou, que se vendeu ao pecado da omissão, com o homicídio de um inocente chamado Nabote. A cobiça, amado, gera pecado. E o pecado gera morte. A cobiça gera o pecado. E o pecado gera a morte. Depois você lê em casa, 1 Reis, capítulo 21, versículo 17 até o 25, você vai ver essa história que eu falei de Acabe e Nabote. Leia com calma. Ali tem princípios muito valiosos. Eu vou repetir. 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 21, de 17 a 25.